Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ouvir um pouco a palavra viva? Leiamos aqui Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Quem somos? Quando estudamos a palavra de Deus, Deus nos revela quem somos, a nossa natureza humana, qual o propósito da criação, planos, objetivos, projetos de Deus, e ainda nos revela o mundo. Afinal, quem somos? Todos nós somos fracos, idiotas, medíocres, desprezíveis, não prestamos para nada, nada mesmo, não temos nenhum valor. E aí? Quando ouvimos isso, dói, não é? Não é verdade? Porque mexe com o nosso ego, a nossa autoestima. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29, nos diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Nós somos o que somos. E Deus nos diz: eu amo você como você é, e eu trato você como Pai. Aleluia! Imagina o que é você ouvir, você trabalhar o mês inteiro todo numa empresa. No final do mês, o chefe chega para você e diz: você não faz nada que preste. Desvalorizou totalmente o seu trabalho. É assim que faz o mundo, que age o mundo, né? O coração do homem sem Deus é impuro, é imoral. Você já ouviu alguém dizer assim: por que você fez isso? E a pessoa responder: porque eu quis. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que Deus viu que o coração do homem era mau continuamente. E ainda em Gênesis 6, versículo 3, diz que Deus viu que o homem era carnal. O que sai do homem é o que contamina. Jesus Cristo mostra lá em Mateus 15, 18, 19 e Marcos 7, 20 a 23. Em Romanos 3, de 9 a 18, a conclusão que Paulo chegou é que tudo isso é a condição do homem sem Deus. Os desejos naturais do nosso corpo, a carne quer satisfazer de forma desenfreada. Deus nos deu uma lei e no nosso coração tem uma lei que luta para não obedecer a Deus. Quando nós falamos o mundo, são as ideologias, né? O mundo é inimigo de Deus. Tudo o que ele ensina e faz é contrário ao ensino de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Somos formados no campo da nossa alma, não é? Os pensamentos, sentimentos, a vontade, né? Tudo procede do coração, no mais íntimo. Não podemos confiar no nosso coração, porque ele pode nos enganar. Existe no nosso coração um proceder que são os atos ou atitudes que falamos ou fazemos. O coração do homem sem Deus é impuro e imoral. Provérbios 4, versículo 23, Jeremias 17, versículo 9.
E ainda Romanos capítulo 7, versículos de 14 a 25. Quando o homem peca, gera a ira de Deus. A ira de Deus é a reação de Deus contra o pecado, porque Deus, ele é santo, e por ele ser justo, gera o castigo. A nossa consciência, né? A consciência é uma lei que Deus colocou no coração do homem. E essa lei diz se os seus atos são certos ou errados. Depois você leia Romanos capítulo 2, versículos 14 a 16. Deus coloca dentro de nós uma lei moral, porque fomos feitos imagem e semelhança de Deus. A consciência da pessoa, ela pode ficar cauterizada. Na prática, ela não dá mais ouvidos à consciência. A consciência, ela nos diz que temos responsabilidade, obrigações e reconhecemos a culpa e sabemos que o juízo virá. Depois você lê Efésios 4, 17 a 19, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. A consciência, quando a gente diz que a pessoa pode ficar cauterizada, é porque a consciência acusa, né, que a pessoa errou, mas a pessoa não leva em conta. Eu acredito que você já ouviu alguém dizer assim, até na televisão, né, a pessoa pergunta assim, você está arrependido do que fez? Ele diz, não. Se eu tiver oportunidade, faça de novo. Por quê? Porque essa mente está cauterizada, não é? Ela não tem mais a noção do certo e errado. Ela não tem a noção do juízo, não é? Que virá em consequência daquela atitude errada. O coração do homem, ele está disposto a praticar o mal. Tudo que o homem fizer de bem, se não for para a glória de Deus, nada é. Veja, você leia Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, Salmos 14, de 1 a 3, Efésios 2, versículo 10. E ainda Gênesis 2, 17, diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ali Deus estabeleceu uma lei. Adão e Eva, eles tinham duas opções, obedecer ou desobedecer, que foi o que eles optaram. Então, quando o homem desobedeceu, ele passou a ter intimidade agora com o pecado, e o pecado passou a fazer parte da natureza humana, se entranhou dentro do homem. Então, o que é que determina para o homem ir para o céu? É pelo que ele é. Né? Então, ou seja, o ser uma nova criatura, ou seja, nascer de novo. Em João 3, versículo 3 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O que determina o homem para ir para o inferno é exatamente pelo que ele é também, ou seja, pecador, faz atos pecaminosos e não se arrepende. Então, essa pessoa está condenada, né? João 8, versículo 34, Romanos 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Então, para o crente, não é? Para o cristão, o que determina ele é o que Cristo fez por nós. O que agrada a Deus é o que eu faço em Cristo. Aí você pode ler Isaías 43, 25, 26... Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 8 e Colossenses capítulo 3, versículo 17. A motivação do crente, não é? Deve ser sempre em tudo o que faz, ser para a glória de Deus. Obedecer, não somente por obedecer, não é? Mas obedecer porque você crê e você quer agradar a Deus, você quer fazer a vontade dele. Deus, olha que interessante, Deus o Pai se revelou no Filho. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. O Espírito Santo revela o Filho e o Pai aos homens.
Deus, ele sopra o Espírito no homem, que vai ensinando e lembrando através da palavra. O Espírito Santo inspira o homem para revelar aos homens. Aleluia! A palavra de Deus é 100% divina. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.